Mergulhe conosco nas profundezas turbulentas da Primeira Guerra Mundial, um conflito que redefiniu a brutalidade humana e engoliu nações inteiras em sua fúria devastadora. Imagine, por um instante, o cenário: a Europa em chamas, fronteiras desmoronando sob o peso do aço e do sangue, e no epicentro desse caos, uma jovem mulher belga, Marthe Knokaert. Diante de seus olhos, a carnificina diária, o sofrimento estampado nos rostos de jovens soldados, inimigos ou não, todos vítimas da mesma insanidade bélica. Ela se movimenta com graça e eficiência entre os leitos improvisados de um hospital militar alemão, um anjo de branco em meio ao inferno vermelho da guerra, suas mãos habilidosas aliviando a dor, seus palavras gentis oferecendo um raro consolo. Uma figura de pura compaixão, condecorada pelos próprios alemães pela sua dedicação exemplar. Mas, e se essa fachada de benevolência angelical fosse apenas um véu, cuidadosamente tecido para ocultar uma realidade muito mais complexa e perigosa? E se, por trás do uniforme imaculado de enfermeira e do olhar que transmitia apenas empatia, pulsasse o coração de uma espiã astuta, uma agente infiltrada operando nas entranhas do império inimigo, arriscando absolutamente tudo a cada respiração? Uma mulher que, enquanto salvava vidas alemãs com uma mão, com a outra passava informações cruciais que poderiam selar a derrota deles. Esta é a promessa que lhe fazemos. Ao final deste vídeo, você não apenas conhecerá os feitos incríveis de Marthe Knokaert, a espiã que ousou dançar com a morte, mas também desvendará o surpreendente segredo de sua sobrevivência, uma reviravolta tão irônica quanto inspiradora que desafia a lógica da guerra e revela a extraordinária força do espírito humano. Prepare-se, pois a história que estamos prestes a contar vai além da espionagem. É uma jornada sobre coragem indomável, sacrifício silencioso e a inesperada humanidade que pode florescer mesmo nos campos mais áridos do conflito. Você sairá daqui não apenas chocado, mas profundamente tocado. A saga de Marthe Knokaert já é, por si só, um épico de audácia e resiliência, uma trama digna dos melhores filmes de espionagem, mas com a crueza implacável da realidade. Ela navegou por um mar de perigos constantes, onde a menor suspeita poderia significar uma execução sumária, e ainda assim, conseguiu operar por um tempo considerável, fornecendo dados vitais para os aliados. Contudo, há um fio solto nessa tapeçaria de heroísmo, um detalhe quase inacreditável, uma peça do quebra-cabeça que, quando revelada, redefine completamente o legado de Marthe e lança uma nova luz sobre a natureza multifacetada da guerra e da própria condição humana. Esse elemento surpresa que guardamos para mais adiante não é apenas um fato curioso, é a chave para entender a profundidade de sua atuação e a extraordinária circunstância que, contra todas as probabilidades, poupou sua vida quando tudo parecia perdido. Estamos falando de um paradoxo tão impressionante que vai te fazer repensar o conceito de inimigos e aliados, de culpa e redenção em tempos de guerra. É uma revelação que transforma uma história de espionagem em uma profunda reflexão sobre as ironias do destino. Se você é fascinado por narrativas que desafiam expectativas, que mostram heróis imperfeitos e situações onde a linha entre o certo e o errado se torna tênue como um fio de navalha, então você está no lugar certo. Não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade de exploradores da história. Inscreva-se agora mesmo no canal @Ecos da Tropa e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você garante acesso a mais investigações como esta, mergulhos profundos em eventos e personagens que moldaram o mundo, e ainda nos dá o combustível necessário para continuar produzindo conteúdo de alta qualidade, pesquisado com rigor e paixão. Acredite, o que temos reservado sobre Marthe Knokaert vai justificar cada segundo da sua atenção e, possivelmente, mudar sua perspectiva sobre o que significa ser um herói em tempos desesperados. Continue conosco, porque a revelação que se aproxima é verdadeiramente impactante. Para desvendarmos a extraordinária metamorfose de Marthe Knokaert de estudante de medicina a uma das mais notáveis espiãs da Grande Guerra, precisamos imergir no conturbado contexto histórico que forjou seu destino. Estamos no início do século XX, um período de efervescência tecnológica e tensões geopolíticas crescentes que culminariam na deflagração da Primeira Guerra Mundial em julho de 1914. A Bélgica, terra natal de Marthe, encontrava-se espremida entre gigantes famintos por poder. Apesar de sua política de neutralidade, o país tornou-se uma rota estratégica inevitável para os planos de invasão da França pelo Império Alemão, conhecidos como Planos Schlieffen. Assim, em agosto de 1914, as tropas alemãs cruzaram a fronteira belga, ignorando tratados internacionais e desencadeando uma onda de choque por toda a Europa. Marthe, nascida em 28 de outubro de 1892, na pacata vila de Westrozebek, Flandres Ocidental, era uma jovem brilhante e idealista. Na época da invasão, ela estava imersa em seus estudos de medicina na Universidade de Gien, sonhando em dedicar sua vida a curar. Sua cidade, Roulers, ou Roeselare, em Flamengo, um importante centro têxtil, não tardou a cair sob o jugo da ocupação alemã.
A vida como Marte a conhecia desintegrou-se. A brutalidade da ocupação, com suas restrições, requisições forçadas e a constante presença de soldados inimigos, transformou a paisagem e o espírito de seu povo. O Hospital Civil de Roulers foi rapidamente convertido em um hospital militar alemão, destinado a tratar os feridos do Kaiser. Foi nesse cenário desolador que Marte, movida por um profundo senso de dever humanitário e talvez uma necessidade de encontrar propósito em meio ao caos, ofereceu seus serviços como enfermeira voluntária. Sua fluência em flamengo, francês, alemão e inglês não era apenas uma demonstração de sua educação esmerada, mas uma ferramenta de comunicação vital naquele ambiente multicultural e tenso. Inicialmente, essa habilidade linguística apenas facilitava seu trabalho no cuidado aos enfermos, permitindo-lhe compreender e confortar soldados de diversas nacionalidades, incluindo os próprios alemães. Ela era vista como uma profissional competente e compassiva, uma presença tranquilizadora. Mal sabia ela, ou talvez já sentisse em seu íntimo, que essa posição, esse acesso privilegiado ao cotidiano e às conversas dentro de uma instituição militar inimiga, a transformaria em uma peça valiosíssima no tabuleiro invisível da espionagem. A resistência belga, embora esmagada militarmente, fervilhava nas sombras, buscando qualquer oportunidade para minar o poder ocupante. E Marte, com sua inteligência aguçada e seu disfarce impecável de anjo da guarda, estava prestes a ser confrontada com uma escolha que a lançaria em um caminho de perigos inimagináveis, um caminho onde a compaixão e a astúcia teriam que andar de mãos dadas. Enquanto Marte Knokaert se dedicava com afinco aparente aos seus deveres no hospital alemão em Roulers, curando feridas e aliviando o sofrimento dos soldados do Kaiser, seus olhos e ouvidos atentos captavam muito mais do que diagnósticos médicos. A ocupação alemã era um fardo pesado sobre os ombros do povo belga, e o desejo de resistência pulsava em muitos corações. Observadores atentos da resistência local e dos serviços de inteligência britânicos, desesperados por informações vindas de dentro do território ocupado, não demoraram a perceber o potencial único que Marte representava. Quem suspeitaria de uma jovem enfermeira, elogiada por sua dedicação, que transitava livremente pelos corredores onde segredos militares poderiam ser sussurrados ou documentos importantes poderiam estar momentaneamente desprotegidos? A abordagem para recrutá-la foi, segundo relatos, feita por Lucelle Deldonck, uma vizinha e amiga, e por Celestine Céline Dutoy, uma vendedora de vegetais que já atuava como uma engrenagem vital na rede de espionagem aliada. A decisão de Marte não foi impulsiva. Ela compreendia os riscos monumentais, a tortura, a execução sumária, o perigo não apenas para si, mas para sua família. No entanto, o fervor patriótico, a visão diária da opressão e a oportunidade de contribuir ativamente para a libertação de seu país pesaram mais. Assim, em 1915, Marte Knokaert, a enfermeira, deu lugar, nas sombras, a Laura, agente número 63 da rede de inteligência anglo-belga conhecida como Service de Renseignement de l'Armée Belge, Serviço de Informações do Exército Belga, que trabalhava em estreita colaboração com o MI6 britânico. Sua rotina no hospital tornou-se um intrincado balé de dissimulação. Enquanto media febres e trocava curativos, ela memorizava conversas sobre movimentações de tropas, identificava unidades específicas, tomava nota de oficiais importantes, observava a chegada de novos tipos de armamento e até mesmo avaliava o moral dos soldados alemães, um indicador crucial da força inimiga. As informações coletadas eram um tesouro. Detalhes sobre a construção de novas trincheiras, a localização de ninhos de metralhadoras, planos para ataques de artilharia, a chegada de reforços ou a partida de unidades para outras frentes. Ela se tornou uma mestra em extrair informações de forma sutil, usando sua aparente ingenuidade e sua posição de cuidadora para ganhar a confiança, e por vezes a confidência, dos soldados feridos ou dos oficiais menos cautelosos. Sua casa, a Vila des Garenes, e não Vila des Geo como erro de digitação anterior, localizada perto de uma importante junção ferroviária, tornou-se um ponto nevrálgico para a rede. Lá, ela se encontrava com outros agentes, recebia e repassava mensagens, muitas vezes codificadas. Utilizava métodos variados e criativos para contrabandear os relatórios, desde mensagens escritas em papel finíssimo e escondidas em barras de sabão, forros de roupas, ou até mesmo em cestas de vegetais transportadas por suas cúmplices. A tensão era uma companheira constante. Cada interação com o oficial alemão, cada pergunta aparentemente inocente, cada anotação mental feita às pressas, era um passo em um campo minado. A fachada de enfermeira dedicada tinha que ser impecável, pois qualquer deslize, qualquer hesitação, poderia ser fatal. Ela vivia uma dualidade angustiante, cuidando daqueles que, em um nível mais amplo, eram seus inimigos, sabendo que as informações que ela passava poderiam levar à morte de outros como eles. Era um fardo psicológico imenso, sustentado apenas por uma convicção inabalável na justeza de sua causa.
A vida dupla de Marty Knockaert, codinome Laura, era uma montanha-russa de tensão e audácia calculada, onde cada dia representava um novo desafio à sua inteligência e nervos de aço. Seu papel ia muito além da simples coleta passiva de informações. Ela se tornou uma peça proativa na engrenagem da resistência, participando de operações que beiravam o inacreditável para uma enfermeira em território ocupado. Um dos episódios mais emblemáticos de sua carreira na espionagem, que ilustra vividamente o perigo constante que ela enfrentava, foi seu envolvimento na sabotagem de linhas de comunicação alemãs e, segundo algumas fontes, na facilitação de um plano para destruir um depósito de munições crucial próximo a Rollers. Imagine a cena: a escuridão da noite servindo de manto, o silêncio quebrado apenas pelo som distante da artilharia e o batimento acelerado de seu próprio coração. Marty, utilizando seu conhecimento do terreno e as informações obtidas dentro do hospital, talvez sobre as rotinas de guarda ou a localização exata de infraestruturas vulneráveis, teria fornecido os dados essenciais ou até mesmo auxiliado na colocação de explosivos ou no corte de fios telegráficos vitais para o comando alemão. Qualquer erro, um galho quebrado sob os pés, um cão de guarda alertado, uma patrulha inesperada, e sua missão, junto com sua vida, estariam terminadas. A ansiedade devia ser quase paralisante, mas a urgência de sua tarefa a impelia adiante. Havia também a constante ameaça da contra-espionagem alemã, a Abwehr, que caçava implacavelmente os agentes aliados. Marty sabia que estava sendo observada, que cada movimento seu poderia estar sendo analisado. Em outra ocasião de tirar o fôlego, ela teria descoberto um plano alemão para instalar um novo e poderoso canhão de longo alcance, capaz de infligir danos severos às posições aliadas. A localização exata da peça e seus planos de camuflagem eram informações de valor inestimável. Conseguir esses dados e transmiti-los exigia uma combinação de astúcia, coragem e uma dose considerável de sorte. Talvez ela tenha se aproveitado de um oficial descuidado, ou encontrado documentos deixados momentaneamente sem vigilância durante um de seus turnos no hospital. A pressão para agir rapidamente, antes que a informação se tornasse obsoleta ou o plano alemão fosse executado, era imensa. Ela utilizava cifras complexas e pontos de entrega secretos, muitas vezes envolvendo outros civis corajosos que arriscavam suas vidas como mensageiros. Havia momentos em que o cerco parecia se fechar, quando um contato era preso ou um esconderijo de mensagens era descoberto. Nesses instantes, a capacidade de Marty de manter a calma, de não demonstrar pânico e de adaptar seus métodos era crucial para sua sobrevivência e a continuidade de suas operações. Ela era uma atriz consumada, alternando entre enfermeira compassiva e a espiã determinada, muitas vezes no espaço de minutos. O medo era seu companheiro sombrio, mas a visão de sua Bélgica livre e o conhecimento de que suas ações estavam salvando vidas do outro lado da frente de batalha alimentavam sua resolução férrea. Ela caminhava sobre uma corda bamba esticada sobre um abismo, e o mundo assistia, sem saber, ao seu perigoso espetáculo de coragem. Por 2 longos e extenuantes anos, de 1915 a 1916, Marty Knockaert, a intrépida Laura, conseguiu iludir a sofisticada máquina de contra-espionagem alemã. Sua rede forneceu um fluxo constante de inteligência vital para os aliados, contribuindo para frustrar planos inimigos e, sem dúvida, salvar inúmeras vidas. No entanto, a sorte, por mais resiliente que seja, tem um limite, especialmente no traiçoeiro mundo da espionagem em tempos de guerra. Em novembro de 1916, a teia de segurança que Marty havia tecido com tanto cuidado começou a se desfazer. A captura de um colega agente, possivelmente um fazendeiro local chamado De Bailly, que também pertencia à sua rede, sob a brutalidade da tortura alemã, levou à revelação de outros nomes, e o nome de Marty Knockaert emergiu das sombras. A dedicada enfermeira, a profissional exemplar que circulava entre os oficiais alemães com aparente lealdade, foi desmascarada. A ironia mais cortante, o detalhe que prometemos e que choca pela sua audácia e pelo paradoxo que representa, é que, pouco antes de sua prisão, Marty Knockaert havia sido condecorada pelos próprios alemães com a Cruz de Ferro. Esta prestigiosa medalha militar alemã foi-lhe concedida por seu incansável trabalho no hospital, pelo cuidado excepcional que dispensava aos soldados alemães feridos. Imagine a cena: Marty, a espiã, usando a Cruz de Ferro alemã em seu uniforme de enfermeira, um símbolo de honra concedido pelo inimigo que ela secretamente combatia. Era o disfarce supremo, uma demonstração de sua incrível capacidade de manter uma fachada impecável. Mas agora, essa mesma medalha tornava sua traição ainda mais flagrante aos olhos de seus captores. Presa, Marty enfrentou um interrogatório implacável e um julgamento militar alemão. As evidências contra ela eram esmagadoras. A espionagem em tempos de guerra era um crime capital, e a sentença padrão era morte por pelotão de fuzilamento. Seu destino parecia inexoravelmente selado. Ela mesma, em suas memórias,
descreveria a resignação fria que sentiu ao ouvir a sentença. Mas então, ocorreu a reviravolta que desafia a lógica simplista da guerra. O general Moritz von Bissing, o governador-geral alemão da Bélgica ocupada, era a autoridade máxima que deveria ratificar a sentença de morte. Ele era conhecido por sua dureza, mas também era um homem que, através dos relatórios e talvez até por observação pessoal, conhecia a reputação de Marthe Knokaert como uma enfermeira excepcionalmente dedicada. Há relatos de que vários oficiais alemães, cujas vidas haviam sido salvas ou cujo sofrimento havia sido aliviado pelas mãos de Marthe, intercederam em seu favor, ou pelo menos expressaram desconforto com a ideia de executar a mulher que lhes demonstrara tanta compaixão. Preso entre o dever de punir uma espiã perigosa e o reconhecimento de seu inegável valor humanitário, von Bissing tomou uma decisão surpreendente. Ele comutou a pena de morte de Marthe para prisão perpétua com trabalhos forçados. O segredo de sua sobrevivência não foi uma fuga mirabolante, nem uma troca de prisioneiros de última hora. Foi a sua própria humanidade, a compaixão genuína que ela demonstrou até mesmo para com o inimigo, que, paradoxalmente, a salvou da execução. A enfermeira salvou a espiã. Marthe Knokaert escapou por pouco do pelotão de fuzilamento, mas sua aprovação estava longe de terminar. Ela passou os 2 anos seguintes, o restante da Primeira Guerra Mundial, definhando em condições severas na prisão de Saint-Gilles, em Bruxelas, e depois na prisão de Gien. A dureza do cativeiro minou sua saúde, mas não seu espírito indomável. Finalmente, com o armistício de novembro de 1918, que selou o fim da Grande Guerra e a derrota da Alemanha, as portas da prisão se abriram. Marthe foi libertada, enfraquecida fisicamente, mas com a chama de sua coragem ainda acesa. Seu retorno foi o de uma heroína. A Bélgica, a França e a Grã-Bretanha reconheceram oficialmente seus atos de bravura e o valor inestimável de suas contribuições para o esforço de guerra aliado. Ela foi agraciada com diversas condecorações de prestígio, incluindo a Legião de Honra Francesa e a cobiçada Ordem do Império Britânico, um testemunho do respeito e da gratidão das nações que ajudara a defender. Após a guerra, Marthe casou-se com John Juke M. Segrat, um oficial do exército britânico, e publicou suas memórias em 1932 sob o título I Was a Spy, que se tornou um best-seller, traduzido para diversas línguas e adaptado para o cinema em 1933 no filme Eu Fui uma Espiã, estrelado por Madeleine Carroll. Sua história transcendeu os relatos secos de operações militares, revelando a face humana da espionagem e a extraordinária capacidade de indivíduos comuns de realizar feitos notáveis em tempos de crise. A moral da história de Marthe Knokaert é multifacetada e profundamente ressonante. Ela nos ensina sobre a coragem que reside na convicção, a inteligência que floresce sob pressão, talvez o mais importante, o poder redentor da compaixão, mesmo em um mundo consumido pelo ódio. Marthe demonstrou que é possível lutar ferozmente por seus ideais sem perder a humanidade essencial que nos conecta a todos, até mesmo aos nossos inimigos. Ela personificou a resiliência do espírito humano diante da adversidade brutal, provando que as ações de uma única pessoa, movida por princípios justos, podem de fato ecoar pela história e inspirar gerações. Ao mergulhar na vida desta mulher extraordinária, esperamos que você se sinta não apenas informado, mas genuinamente tocado e edificado. Que a história de Marthe Knokaert o faça sentir-se feliz e realizado por ter conhecido um exemplo tão potente de bravura, astúcia e, acima de tudo, humanidade. Ela nos lembra que, mesmo nas trevas mais densas da guerra, a luz da decência e da coragem individual pode brilhar com uma intensidade que transforma o curso dos acontecimentos e ilumina o caminho para um futuro melhor. Se a saga de Marthe Knokaert despertou sua curiosidade e admiração, saiba que o palco da história está repleto de outras figuras femininas igualmente fascinantes que desafiaram as convenções de seu tempo e deixaram um legado indelével. Convidamos você a continuar essa jornada conosco em nosso próximo vídeo, onde exploraremos as histórias de outras mulheres incríveis na guerra, além das linhas de frente. Prepare-se para mais narrativas que irão surpreender e inspirar.